Mandei para o Rafa aqui, vamos aguardar ele entrar. E aí nós iniciamos já a aula. A prova, então, vai acontecer também hoje após a aula, 30 minutos, tá bom? E eu gostaria que você ficasse pelo menos um minutinho apenas, após o encerramento da aula, para eu passar instruções em relação à prova. Prometo para você que não passa disso. Deixa eu ver se ele... Quando alguém entra, dá para ver aqui pelo chat, né, gente? É isso, né? Sim, dá para ver. Enquanto o Rafa entra, vamos orar então? Abençoar a startup. Ele já entrou aqui, vamos aproveitar que ele entrou também, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nós recebemos da Sua palavra. Quero agradecer aqui de antemão, Senhor, ao Senhor pela vida de Rafa, que tão prontamente, Senhor, aceitou esse convite para estar compartilhando da unção, da palavra, desse ensino, Pai, sobre essa turma aqui da Aliança Church em Londres. Pai, eu oro em nome de Jesus para que essa aula seja um destravar na vida de cada um desses que estão aqui, Senhor. Nós possamos aprender mais desses dons espirituais e possamos avançar, Pai, nessa palavra em nome de Jesus. Eu abençoo a vida do Rafa, abençoo a vida de todos aqueles que vão receber dessa palavra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu quero agradecer aqui, Rafa acabou de entrar. Rafa, ele está fazendo, como eu disse para vocês agora há pouco, um esforço para estar nos abençoando hoje, né? Ele teve que correr para Uberlândia para suprir uma necessidade do Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá em Uberlândia. E mesmo assim, diante dessa correria, ele não cancelou, né? Ele se colocou à disposição e cumpriu com isso. Então, quero te agradecer, Rafa. Muito tempo que eu não vejo o Rafa assim, né? Rafa É, eu fez, também. Rafa fez seminário comigo lá em Belo Horizonte, lá é o Carisma. Depois, Rafa fez o Rema também, que é a escola que ele dá aula, que eu dei aula durante um período, né? E hoje é pastor da Igreja Verbo da Vida em Goiatuba, lá no nosso estado do Goiás, graças a Deus. Rafa, seja muito bem-vindo. Fica à Obrigado. vontade, em nome de Jesus, essa é a nossa turma do Casulo e quebra tudo aí, aleluia. Pessoal, primeiramente, muito obrigado. Queria agradecer ao pastorzão Diego aqui pela oportunidade, né, gratidão mesmo por falar para uma turma que está tão distante, né, tá ouvindo aí a palavra. Não sei se está frio, se está quente aí em Londres. Aqui continua quente, chuvoso e é um privilégio ver tanta gente aqui reunida numa reunião para aprender um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Eu creio que esse assunto dos dons é um assunto importante, porque o Espírito Santo é o mesmo, seja na Inglaterra, no Brasil, seja em Dubai, seja na França, não importa, se crermos com o nosso coração nas suas ações e desejarmos, né, vai manifestar. E vocês estão aí do outro lado do mundo ouvindo a palavra, atenta à palavra, e isso para mim é maravilhoso, saber que tem uma turma aí sedenta para poder aprender de Deus. Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, moro em Goiatuba, como o pastor Diego falou. Hoje sou pastor em Goiatuba, natural de BH. Eu estudei no Seminário Teológico Carisma, na Lagoinha. Depois fiquei um tempo lá mesmo também, como professor suplente da escola. Depois fiz o Rema, e esse ano faz 10 anos que eu dou aula na escola bíblica e também faço parte do Ministério Verbo da Vida. Eu queria rapidamente aqui fazer uma aula mais dinâmica, né? Pastorzão, vai ter algum tipo de intervalo? Eu vou tocar direto? Como é que vai ser? Só para eu poder saber como que eu vou prosseguir aqui. Não, vai tocar direto, Rafa. Pode ficar à vontade. Ficar direto.
Então, eu queria deixar a dinâmica aqui, você pode colocar nos comentários, no chat aí, pode falar. Quem sabe aí, ou quem entende o que é dons espirituais na sua cabeça, o que é dons espirituais? Quando você fala desse assunto, né, dons espirituais, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua mente? Primeira vez que você ouve sobre isso. Pode ir digitando aí que eu vou lendo. Enquanto eu vou lendo, você vai abrindo a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 14 também. No capítulo 12, vamos começar por lá, melhor. Vamos lá, pessoal, digita aí, o que é dom para você? Deixa eu O que aproveitar, é deixa dom para aqui, você? e pedir que todo mundo coloque no mudo, por favor, por gentileza. Tem quantas pessoas conectadas com a gente aí, pastorzão? Pô, nossa, 26 pessoas. Top demais. E enquanto você abre aí também, abre a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios 12. Vou começar a apontar aqui quem vai falar, hein? Vamos lá, Águila. O que é dom para você, Águila? Não, mas Minha deixar a nossa, turma. Todo rolê, as pessoas me escolhem, é incrível. pode digitar, Águila, fica à vontade. Pode digitar aí. Mas, assim, para contextualizar, a gente vai aprender uma matéria que falar de um conteúdo, né, de um assunto que ele é muito importante para a igreja. A primeira coisa, esse assunto é tratado na carta do apóstolo Paulo na igreja de Coríntios. O primeiro ponto que tem que ter no seu coração é por que Paulo escreveu isso. E é interessante o local, né, para quem Paulo escreve isso, que é aos Coríntios. Né? Então, vamos entender um pouco desse contexto e assim a gente vai conseguir avançar. A carta de Paulo aos Coríntios ela tem o objetivo de tratar algumas coisas que estavam acontecendo dentro da igreja, de exageros e também de pecado. E nessa carta, o apóstolo Paulo, ele vai trazer, então, orientações para essa igreja, que era uma igreja avivada, era uma igreja que não faltava nenhum tipo de dom, não faltava nenhum tipo de habilidade vindo da parte do Espírito Santo, porém era uma igreja que não tinha muito equilíbrio, não tinha muita forma de... Essa é a palavra mesmo, eles não eram equilibrados no manifestar dos dons espirituais e também em outras situações. Então, Paulo vai falar sobre a importância da compreensão desses dons e sempre ressaltando o maior dom de todos, que é o amor. Né? Ele vai fazendo um paralelo disso. Então, 1 Coríntios 12, 13 e 14 está totalmente conectado. Você não vai conseguir desconectar isso, não. Para ter uma compreensão melhor de 1 Coríntios 13, você tem que ler 1 Coríntios 12 e também ler o 14, porque aí o apóstolo Paulo vai começar a destrinchar um assunto para essa igreja que precisava desse equilíbrio, desse entendimento. E fica claro muita coisa. Né? A primeira coisa que fica claro é que não faltava dom. A palavra dom vem da palavra charisma, traduzida carinhosamente no nosso português como carisma. E é engraçado que foi o tema que eu escolhi para o mês aqui da igreja. Nós vamos trabalhar o mês de abril todo sobre dons espirituais. E entender isso vai fazer você ter uma vida melhor, porque é da vontade de Deus que os dons que estão no Espírito Santo se manifestem. Então, a palavra dom significa carisma, que significa presente. Então, quando eu falo de dons espirituais, eu falo de presentes espirituais. Estou falando de presente que vem da parte de alguém. Então, o Espírito Santo está concedendo dons espirituais. Então, eu quero já fazer uma separação aqui para você que está ouvindo, né, esse conteúdo. Existe uma diferença entre dons espirituais, onde todo mundo pode fluir. A partir do momento que você nasceu de novo, é uma nova criatura, você deseja esses dons, você está apto, qualquer um aí está apto para fluir em profecia, línguas, cura, discernimento de espírito. Só ser filho de Deus que você tem essa possibilidade do Espírito Santo, através do Espírito Santo, para fluir nesses dons. Agora, o que acontece? Existe a diferença de dons espirituais, é o que vamos falar aqui essa noite, né? E a diferença de dons ministeriais. Então, existe a diferença de dons espirituais, presentes espirituais, que são dadas para a igreja. Aqui eu estou com a igreja. A igreja não é um edifício de 4 paredes, a igreja não é um prédio,
Aqui eu estou com a igreja de Deus, estou aqui com 26 pessoas que vão receber, se desejar, desejam a habilidade dada por Deus. Eu vi aqui, ó, uma habilidade, na verdade é um presente mesmo, vindo da parte de Deus para você fluir. Agora, a diferença, eu já quero ressaltar aqui, a diferença de dom espiritual para dom ministerial. O dom ministerial é o ofício a qual Cristo ungiu alguém para algo. E esse dom ministerial, a pessoa nasce com ele. Ela não se torna, ela descobre isso ao longo do caminho, né? A uns, por meio de Cristo, chamou apóstolos, a outros profetas, a outros pastores, mestres. Então, eu quero começar com essa separação mesmo. Eu não vou falar aqui de habilidades ministeriais, não vou falar aqui do ofício do profeta, não vou falar aqui do pastor, não vou falar aqui do mestre. A pessoa já nasce com essa habilidade e, ao longo da sua caminhada dentro da comunidade, dentro da igreja local, ela descobre se ela, de fato, tem algum dom ministerial. O dom espiritual, que é o assunto do nosso tema, esse dom espiritual, ele é para todos. Ah, o meu chamado é varrer a igreja. Ok, você pode fluir debaixo disso. Ah, o meu chamado é para ser um grande empresário, um grande homem de Deus na área de gestão comercial. Você pode fluir debaixo disso. Os dons espirituais são para todos os filhos de Deus. É para a igreja, serve para edificar a igreja. Então, Paulo vai falar que acerca desses presentes que vêm da parte de Deus, você e eu não podemos ser ignorantes. Então, vamos começar lá essa leitura em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. 1 Coríntios 12, 1. Ele vai dizer o seguinte, acerca dos presentes, então eu posso mudar essa palavra, já, espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que sejais sem conhecimento. Verso 2, vós bem sabeis que quando eram levados aos mudos, conforme eram guiados, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, né? A palavra anátema quer dizer animal morto em sacrifício, né? Destruição, é uma associação com o pecado que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ou seja, a palavra tem uma conotação de maldição. Então ele vai dizer o seguinte, ninguém que fala por meio do Espírito Santo vai dizer que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aí ele vai começar a dizer, há uma diversidade de presentes, há uma diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de operar nesses presentes, né? De operar através desses mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há uma diversidade de manifestações, de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. É interessante que o apóstolo Paulo, ao começar a falar dos dons espirituais, quando ele começa a ensinar sobre esses presentes de Deus através da pessoa de Cristo, por meio do Espírito Santo, dado para a igreja, ele vai dizer o seguinte, há um consenso da Trindade, né? A Trindade está de acordo com essa manifestação de dons operando na igreja, porque o verso 4 ele vai dizer, há diversidade de presentes, mas é o Espírito Santo que vai fazer a mesma coisa, fazendo menção aqui à pessoa do Espírito Santo. No verso 5, ele vai dizer, há uma diversidade de mistérios, de operações, de forma como vai ser executada, mas o Senhor é o mesmo. E quem que é o Senhor? Jesus, né? E ele vai dizer, há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui ele vai dizer assim, ó, quando se trata em relação aos dons espirituais, a Trindade deseja que você entenda isso. A Trindade deseja que você compreenda isso. É um desejo da parte de Deus, essa compreensão. E ele vai começar a citar como isso é liberado e como isso é dado para a igreja. Né? A primeira coisa que ele vai citar aqui é o seguinte, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso, para um reparo útil. Então, a primeira coisa que você tem que entender que essas habilidades, esses dons de Deus vão começar a operar na igreja, vão começar a operar na sua vida. E o objetivo é alcançar o outro. Eu acho isso muito bom.
Eu acho que essa é a ideia que a gente tem que começar a trazer. Tudo que Deus nos dá, qualquer tipo de dom que é te dado, não é para o seu fim proveitoso, é para abençoar alguém. Você pode ter saído do Brasil e ter ido para Londres buscando possibilidades de crescimento, de avanço, de melhoria, mas no fim, tudo que nós fazemos vai envolver outras pessoas. Tudo que nós fazemos é para outras pessoas. E é isso que ele quer dizer. O objetivo da manifestação do Espírito, o objetivo dos dons é abençoar o outro, é servir ao outro, é entender que Jesus não te fez para ser individualista, ele te fez para ser uma árvore frutífera, e essa árvore frutífera, quem come o fruto dela são outras pessoas e não a árvore mesmo. Então ele vai dizer assim, essa operação de dons, ela vai começar a habitar e vai começar a fazer parte da sua vida, não é para você. Se você pensar que é para abençoar você, para abençoar a sua vida, para aumentar o seu celeiro, não, não. Os dons não são, os dons não é para isso. Os dons é para tocar a igreja, é para tocar o corpo de Cristo, é para levantar um amigo que está caído, é para trazer uma palavra de esperança e ânimo para alguém que não acredita mais no ministério, e Deus te usa para levantar aquela pessoa. É para trazer cura para o doente, é para trazer alívio para o cansado. Então, esse é o objetivo dos dons espirituais, que Deus use a minha vida para salvar outro, que Deus use a minha vida para abençoar outro, seja no Brasil, na Indonésia, em qualquer lugar. Então, ele vai começar a dizer, verso 8, porque pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Verso 10, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, aqui vai falar desses dons que vão operar no meio da igreja. Então, eu acho que a gente tem que partir do primeiro ponto aqui. O primeiro ponto que a gente tem que começar a compreender é que a ideia de dons espirituais vai estar ligado a presentes espirituais. Presentes espirituais dados pelo Espírito Santo para a igreja. Então, se você já entende que é uma nova criatura, que nasceu de novo, que vive para Deus, que tudo que você faz, Deus está envolvido, existe algo que Deus te convida a desejar esses dons, a desejar fluir debaixo disso. Você deseja e o Espírito Santo opera. Essa é a parceria que, se der tempo, eu vou entrar nela. Você gera uma expectativa no seu coração, deseja que isso manifeste, e o Espírito Santo faz que, através desse desejo, aconteça a operação desses dons. E o objetivo é esse: presentes espirituais da parte do Espírito Santo para abençoar a igreja. O segundo ponto, opera para quem? Esses dons espirituais é para qual grupo de pessoas? A igreja. E o terceiro ponto, não adianta eu falar de dons espirituais se eu não falar pelo menos um pouquinho da pessoa que opera os dons espirituais, que é a pessoa que é o Deus Espírito Santo. Então, nós temos que partir desse ponto também, de compreender um pouco o Deus Espírito Santo. Quem é essa pessoa da Trindade? Quem é essa pessoa que o apóstolo Paulo falou que estamos numa glória maior, que estamos no ministério do Espírito Santo, estamos no trabalho do Espírito Santo. Então, vamos partir um pouco para esse lado agora, de compreender, de saber quem é o Espírito Santo. Primeira coisa que tem que ter no nosso coração é que o Espírito Santo não é um arrupio, né? Teve aquele culto avivado aí em Londres, teve aquele culto avivado aqui em Uberlândia, e você sentiu algo, não, me arrupiei todo, estou arrupiado, senti o Espírito Santo. É um pouco além disso. Não é também a sua emoção que você sente. Não, não. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele pertence à Trindade. Ele tem o mesmo valor que Deus Pai e que a pessoa de Cristo.
Ele está no princípio desde a criação. Quando você vai abrir um livro de Gênesis e começa a observar a criação, vai dizer que no princípio Deus criou os céus e terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, controlando ali o caos, segurando as coisas. Então, compreender esse Deus que manifesta algo é muito importante. Então, quem é a pessoa do Espírito Santo? Quem é esse Deus que libera esses presentes espirituais? Né? Qual é o seu papel na Trindade? A Bíblia chama ele de ajudador, consolador. Quando você abre a sua Bíblia rapidamente, deixa o seu dedinho aberto aí, e abre lá em João 14. João, capítulo 14. Jesus está aqui tratando com os seus discípulos, né? E Jesus está aqui em João 14, preparando já a sua morte na cruz. E ele vai começar o texto da seguinte forma: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito: vou lá preparar-vos um lugar. E eu vou preparar um lugar e virei outra vez, os levarei para mim mesmo, verso 3. Para que de onde eu estiver, estáis vós também. Mesmo que saber para onde eu vou, conheceis o caminho. E disse então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Se vos conhecesseis a mim, também conhecereis meu Pai. E desde já agora conheceis e tendes visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E Jesus disse: Há tanto tempo estou convosco e tendes me conhecido, Filipe. Quem vem a mim vê o Pai. Não creio que eu sou o Pai, o Pai está em mim. As palavras que vos digo não são de mim mesmo, mas do Pai que me enviou, esse que faz as obras. Credes que eu sou o Pai, o Pai está em mim. Seja ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e obras ainda maiores. E aí ele vai continuar dizendo que ele vai para o Pai, e ele vai enviar, no verso 16, não vou ler todo o texto, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Esse texto é muito interessante. Aqui é Jesus conversando com seus discípulos, né, falando da importância de ir para a cruz, pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado, mas trazendo já alento. E não só alento, trazendo também promessas. Que promessas? Olha, eu vou morrer, eu vou pagar o preço pelo seu pecado, eu vou pagar o preço pela sua vida, mas quando eu for para lá, quando eu estiver lá, né, eu vou enviar outro da mesma espécie que eu. A palavra outro, eu anotei aqui, né, e eu estou até vendo aqui também, ela vem da palavra original no grego, allos, que quer dizer alguém da mesma espécie. E Jesus faz essa promessa de enviar outro, o Consolador, aquele que é o ajudador, aquele que é igualzinho a ele, aquele que fez o ministério de Jesus acontecer. E não só isso, ele fala que por meio desse outro, eu e você vamos realizar obras maiores. E aqui, quando Jesus fala de realizar obras maiores, ele não fala somente de milagres. O que nós estamos fazendo aqui agora é realizar uma obra maior. É algo geográfico. Eu estou no Brasil, vocês na Inglaterra. Então, existe essa promessa de alcançar mais pessoas. Nós estamos fazendo isso agora. Milagres maiores, vidas maiores. Então, essa é a dinâmica do Espírito, desse ser poderoso, desse Deus poderoso, que está disponibilizando presentes para a igreja. Então, entender isso, compreender isso, é o ponto de partida para começar a fluir nos dons. Quem é o dono dos dons? A pessoa do Espírito Santo. Para quem? Para a igreja. Ele está repartindo presente. Eu gosto de, quando eu vou ensinar essa matéria, né, eu tenho uma frase da Joyce Meyer que eu acho muito forte. Ela fala assim: eu vou acordar hoje pela manhã e vou ter um dia abençoado porque o Espírito Santo quer repartir algo comigo. O Espírito Santo quer fazer algo através da minha vida. Então, eu gosto de ter essa imagem mesmo. Quando eu levanto pela manhã, seja aí em Londres, seja aqui no Brasil, quem que Deus pode me usar? Para quem que Deus pode me usar? Essa é a pergunta correta.
eu vou poder servir de bênção para quem? E eu imagino o Espírito Santo, né, liberando presentes mesmo ao longo do dia. Hoje o pastorzão ali vai ser usado em palavra de sabedoria. Hoje a irmã Maria, que está limpando a igreja, vai ser usada numa profecia. Hoje, no culto, vai ter uma oração em línguas, e essa oração em línguas é uma palavra profética, e vai ter uma interpretação dessa língua. Hoje, fulano vai entrar naquela igreja com relatório de médico, com relatório negativo, mas o outro vai botar a mão e ele vai receber cura. Eu entendo que esse é o objetivo da igreja. Se não for para abençoar, se não for para ser um garçom, não tem sentido nenhum. Não faz, perde o sentido. O que talvez você já viu muito no seu tempo de caminhada com Jesus que você tem aí do outro lado, e que eu também já vi muito, são pessoas, às vezes, que infelizmente usa os dons que Deus deu para eles, para fluir para a igreja, tanto como ministerial quanto espiritual, usando para o benefício próprio. E a gente perdemos o senso de propósito, né? Perdemos o objetivo principal da palavra, que é alcançar alguém. Então há essa promessa, a promessa do Espírito Santo, aquele que é o consolador para a igreja, aquele que é totalmente com a sua própria personalidade, aquele que tem que é o próprio poder de Deus, né? Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus, com a sua mão poderosa, retirou Jesus da morte e colocou assentado ao lado dele. E a expressão usada ali é a pessoa do Espírito Santo, o próprio poder de Deus, né? O próprio poder que ressuscita da morte para a vida. Então, quando eu falo de dons espirituais, eu falo desse ser por trás, todo-poderoso. Eu falo daquele que tem vontade de me ajudar, daquele que tem vontade de me consolar, daquele que é meu amigo fiel, daquele que esteve desde o princípio, contendo o caos. Então é impossível eu falar dos dons espirituais e não falar do dono desses dons, que é a pessoa do Espírito Santo. Então eu entendi, Rafa, eu entendi que dons são presentes, eu entendi que esses presentes devem ser usados para a igreja, não para o benefício próprio, devem ser usados para abençoar alguém, não a minha própria vida. E, Rafa, eu também entendi que existe um dono por trás desses presentes, alguém que distribui esses presentes, alguém que gerencia esses presentes, que é a pessoa do Espírito Santo. Ok, você compreendeu um pouco o que é o dom, para que os dons servem, e quem está por trás dos dons, a gente consegue caminhar um pouquinho mais para frente, né? Então, qual que é o objetivo disso hoje, em 2024? Qual que é o objetivo dessa reunião aqui agora? Simplesmente abençoar a sua vida. Enquanto nós não conseguimos perceber que o Evangelho é muito mais simples do que nós imaginamos e deixar essa complexidade que é às vezes apresentada para nós em relação ao Evangelho, nós não vamos avançar em nada. Vamos sempre cair na mesma situação. Tudo é para abençoar outra pessoa. Tudo é em prol de outra pessoa. Tudo é para edificar outra pessoa. Claro que com isso, automaticamente, a minha vida é transformada, a minha vida é mudada e eu também experimento de algo maior, né? De promessas de Deus. Mas esse é o foco. O foco é compreender que o Espírito Santo está gerenciando isso, está liberando, está procurando corações disponíveis. Aí a pergunta que eu faço para você é: está disponível aí numa nação pós-cristã? Seu coração está aberto? Se Deus te falar agora, vai em tal lugar, né? Faz tal coisa, você faria? Eu conheço um ministro que mora aí, não o conheço pessoalmente, alguns amigos têm contato com ele, eu acompanho ele também, e ele fala algo que eu acho interessante. Ele fala assim: olha, eu trabalho em um café em Londres não porque eu preciso do dinheiro do café. Eu trabalho no café porque é uma oportunidade que eu tenho o tempo todo de ser usado pelo Espírito Santo para anunciar Jesus, para falar de Jesus, para de alguma forma tocar pessoas. Então, olha que interessante essa mentalidade. Ele não encara o trabalho dele simplesmente como um trabalho braçal só. Ele encara o trabalho dele como uma oportunidade de ser usado por Deus para abençoar alguém.
Eu acho que esse é o foco dos dons espirituais, sabe? Eu quero operar em cura por quê? Eu quero que alguém seja curado para quê? Eu quero que alguém seja liberto com qual objetivo? Então, os dons eles servem para isso, para edificação de uns aos outros. Por isso que esse momento aqui, ó, mesmo pela internet, onde nos reunimos como igreja, é importante. E é extremamente necessário, porque é nesse momento que você está me escutando agora, mas está aí na sua cabeça me ouvindo falar, nem me conhece, nem sabe de onde eu vim, mas está me escutando, ouvindo falar coisas que está fazendo sentido na sua cabeça e já está começando a ligar um tanto de ponto. Então vamos compreender então esses presentes que são dados para a igreja. A gente vai voltar lá no texto, 1 Coríntios, capítulo 12. E existe uma regra para andar para operar debaixo desse presente. Então, quando você volta lá 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 6, você vai ver assim, ó, vamos lá para o 8 direto, para ganhar tempo. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Amém? Ou a palavra de ciência. Alguém falou algo? Pode falar. Alguém está falando algo aí? Eu estou escutando, pode falar. Quer perguntar? Acho que o mic da casa está aberto, da câmera está aberta. Deixa eu fechar, Ah, entendi. fechar aqui. Posso continuar, Dinho? Pode, muito bom. Então, vamos lá. E aí a gente tem que entender que esses dons, eu gosto muito do irmão Hegel, que é um autor americano, ele fala assim, olha, os dons são divididos por grupos para facilitar a nossa vida. Os dons que falam, que fazem e que realizam algo, né? Os de poder, que vão ter ações diferentes. E nós temos que ter essa compreensão mesmo. São 9 dons espirituais disponíveis para a igreja. E cada um deles vai cumprir um fim proveitoso. Cada um deles tem um objetivo de algo. Então, os dons que revelam algo, né? Os dons que vão trazer algo sobre revelação. E aí basta crer, sabe? Tem muita gente que é muito incrédula em relação a isso. Mas eu mesmo já tive minha vida, não vou dizer transformada, mas salva naquele dia por alguém que decidiu crer nisso e chegou até a mim e trouxe uma palavra de discernimento, de orientação, de salvação. Então, os dons que revelam algo, quais dons são esses? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Como isso é poderoso, né? Palavra de conhecimento é sempre uma pessoa ou alguém que chega para você, talvez já teve aquele irmãozinho que chegou e orou com você, e começou a orar coisas que você ficou até um pouco suspeito, né? Cara, esse cara tá orando aqui, tá falando da minha vida, alguém contou minha vida para ele. Com certeza. Nem sempre vai chegar com isso que te digo, né? Nem sempre vai chegar apontando o dedo, mas às vezes chega com alguém no momento de um culto que começa a orar por você e começa a falar coisas que vão de encontro ao seu coração. Ali, em relação ao seu passado, a Bíblia chama isso de palavra de conhecimento, ou até mesmo em relação ao seu presente. É uma palavra inspirada, tratando algo acerca do seu passado, do seu presente, que faz muito sentido para você, que faz muito sentido na sua vida, né? Palavra de sabedoria está ligado a uma palavra, né, específica em relação ao seu futuro, né, algo que Deus vai liberar. Acho que quantas vezes você escutou, pastor, que você ia morar em outra nação, que ia servir Jesus em outra nação, né? Eu acho que isso faz parte da sua história. Posso estar enganado ou não, mas quantas vezes que você percebeu que Deus ia te direcionar para algo diferente? Então tá aí, o cumprimento dessas palavras lá atrás. E discernimento de espírito, irmãos, é um trem muito doido, né? Qualquer um pode fluir debaixo de discernimento de espírito, mas eu vejo uma categoria aí chamada profeta, que flui muito bem debaixo dessa questão de discernir espíritos,
de perceber os espíritos, que quer dizer perceber o ambiente, perceber o lugar, né? Perceber a situação, né? Talvez não tenha tanta maturidade naquela pessoa que está discernindo algo, mas geralmente não fui com a cara de fulano. Talvez não é nem ir com a cara de fulano, talvez você não foi com a cara com o que está atrás de fulano. Porque nossa briga não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades. Talvez você não é a pessoa em si, é quem a influencia por trás. E talvez você conseguiu perceber algo. Então, esses dons, né, o próprio nome já fala, são dons de revelação. E eles operam para trazer algum tipo de instrução mesmo, trazer luz a algo, né? Eu já percebi várias vezes pessoas sendo salvas por meio disso. Eu mesmo já recebi várias palavras, né? Eu me recordo do tempo que eu estava no Carisma. E hoje, né, meu professor que me deu essa matéria está com Jesus no céu, que é o Drummond Lacerda. Mas quantas vezes o pastor Drummond chegou para mim dizendo assim: olha, você vai pregar o Brasil inteiro, né? Você vai anunciar a palavra de Deus com força, e vai chegar um tempo da sua vida que você vai para um lugar pequeno. E eu lembro como se fosse hoje. E ali você vai começar a cuidar de pessoas. Mas a partir dali, Deus vai te levar para as nações. Olha que interessante. E eu pensava que um lugar pequeno poderia ser uma igreja pequena, poderia ser uma cidade pequena, né? Eu pensei em um monte de coisa. Acabou que é uma cidade pequena mesmo, né? Eu estou numa cidade hoje de 33 mil habitantes. Então, imagina, isso foi dito para mim há 10 anos atrás, mas acho que 12, 13 anos atrás. E quando surgiu a oportunidade de ser pastor presidente de uma igreja, na hora o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Lembra quando Drummond, aquele dia, né, te ensinando essa matéria, você não tinha nenhum tipo de promessa. Ele falou que você ia pregar o Brasil todo, anunciar o evangelho por um bom tempo. Depois você ia para um lugar pequeno, e desse lugar pequeno você ia para as nações. Olha que interessante. Porque o Espírito Santo já sabia. Então, ou seja, foi através dessa palavra de sabedoria, esse dom espiritual, esse presente que o Espírito Santo concedeu naquele dia, tocou a minha vida. Então, a gente não tem a dimensão de como Deus pode nos usar para um fim proveitoso. Talvez na nossa cabeça nós não temos a grandeza daquilo, não temos a magnitude que aquilo pode se tornar no futuro. E também houve situações que uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, esse tipo de comportamento que você está tendo, e a pessoa deu o nome para o comportamento. Esse comportamento é maléfico. Esse comportamento vai destruir você. Você precisa paralisar isso na sua vida. Irmãos, foi um choque para mim. Eu falei: como é isso? Isso aí é um 007 que estava lá em casa. Não tem lógica, não. E a pessoa trouxe algo do meu presente ali, uma situação que eu estava andando errado, né, falhando, e ela veio e trouxe. Ela já era uma mulher e uma irmã da igreja comum, não tinha título de profeta, estava lá, de repente estava disponível. E aqui eu já quero adiantar para você: esteja disponível para Deus te usar. Esteja disponível para Deus te usar agora, nesse momento, né? Alguém comentou aqui, eu gostei. Mães normalmente têm esse dom ativadíssimo, discernimento de espírito, né, tá falando. Pai e mãe, eu me tornei pai há 2 anos, de gêmeos. Nunca imaginei na vida ter gêmeos também. Meu Deus, é forte. E realmente parece que nós operamos debaixo de um discernimento apurado aí. Eu acho que principalmente a mãe. E sobre, então, esses dons de revelação. Olha como é que... E agora eu quero tirar aqui um outro ponto. Quero te ajudar a desmistificar a operação dos dons. Sabe? O que eu já vi de muito dano precisa ter um ambiente de worship para que o dom venha fluir. Precisa ter um ambiente pentecostal. Não, irmãos, o dom espiritual ele vai fluir, às vezes, muito mais numa conversa dentro de um carro,
ou até mesmo você pegando o metrô, ou até mesmo conversando com alguém, do que você esperando o sobrenatural de Deus. A vida, ela é rotineira. Uma coisa que Deus tem falado comigo, e vocês que estão aí do outro lado conhecem muito bem disso, de rotina e de trabalho, né? Tem que ter algo no nosso coração. A gente tem que aprender a encontrar Jesus na rotina. Nós temos que aprender a encontrar Jesus no cotidiano, Jesus no dia a dia, na vida comum, né? Eu não imagino que o apóstolo Paulo sempre tinha um worship, um momento com luzes e tudo preparado, né? Eu tenho um sonho meu. Eu saí do país tem pouco tempo, fui para uma outra nação pregar o evangelho. E o sonho é que todo pregador brasileiro um dia saia do Brasil e vá para outra nação pregar o evangelho, para ele perceber o quanto que o Brasil às vezes é besta, né? O quanto que o brasileiro às vezes é focado em algo que não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver com Deus, né? Jesus está aqui na rotina. Estou numa sala de cowork pregando a palavra de Deus no dia a dia, no comum, no ordinário do dia a dia. Então, também quero desmistificar. Você não precisa estar num ambiente ali. É claro que o ambiente favorece. É claro que a unidade da fé, juntando a fé e o mesmo desejo, favorece. Mas eu acredito muito que Deus opera aonde Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Que o Espírito Santo não precisa de um palco. O Espírito Santo não precisa de um púlpito. Isso é muito importante a gente parar a pensar. O púlpito que inventou fomos nós, para facilitar a nossa vida. O Espírito Santo não precisa do púlpito. Talvez ele vai manifestar muito mais na mesa do que no púlpito. Talvez o Espírito Santo vai ser muito mais real na mesa da comunhão do que no púlpito. Então, talvez aqui hoje, nesse encontro, nesse bate-papo, o fluir dele vai ser muito maior, né? Muito melhor do que, às vezes, no púlpito. Então, essa é a consciência que a gente tem que ter. Deus quer te usar agora. Deus quer te usar nesse momento, por meio de palavra de sabedoria, de conhecimento, discernindo espírito. Você não está aí à toa. Então, temos um outro grupo também. O grupo que foi dada por meio do Espírito, que a gente fala os dons que vão realizar algo, que vão fazer algo. Os dons de ação. Dada pelo mesmo Espírito, a fé, dom da fé especial, dons de curar e operação de maravilhas. São dons de ação, são dons que realizam algo. E é interessante que Paulo vai falar que chama dom da fé especial. Paulo não está falando aqui da fé que você tem, que é a fé, né, baseada na palavra, baseada na obra redentora. A fé que crê com o coração e fala com a boca. Paulo não está falando dessa fé. Ele está falando de uma fé independente da ação do outro. Deus quer te usar para fluir debaixo dessa fé, que não é uma fé comum, não é uma fé do Espírito também, não é uma fé da nova criação. É um dom, é uma manifestação, é um poder que se manifesta independente de se o outro crê ou não. Por isso que chama fé especial, né? Se você quiser ter curiosidade de assistir no Prime o documentário do Billy Graham, você vai ver que Billy Graham operava debaixo desse dom, o dom da fé especial, né? Não só ele, como o Terry Osborne, também operava debaixo desse dom da fé especial. Não precisava da fé das pessoas que participavam na cruzada. Simplesmente o dom vinha em operação, o paralítico andava, o surdo ouvia, o coxo andava. Sabe, esses dias, eu quero abrir aqui um parênteses para isso, o Espírito Santo falou comigo algo que mexeu muito comigo. Porque lendo esses textos que falam que o dom da fé vai operar, dom de cura vai operar, vendo que operação de maravilhas também. E quando você continua lendo a Bíblia, lê o livro de Atos, você percebe curas, você percebe paralítico andando, surdo ouvindo. E aí Deus falou comigo assim, por que vocês não estão andando mais debaixo desse mesmo Espírito, onde o surdo vê, o cego enxerga e o coxo anda? Será que Deus mudou? Deus não mudou, porque em Tiago fala que Deus não há sombra de variação ou mudança.
que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu fui fortemente corrigido pelo Espírito Santo. Ele falou assim, olha, o fato, existe uma realidade hoje dentro da igreja. Vocês não estão operando, a igreja do século XXI, porque até no século passado se operava, não estão realizando na mesma força que a igreja primitiva e que séculos atrás passados, no período antes-reforma e pós-reforma, porque vocês estão operando debaixo de uma mentalidade de escravos e não de filhos. Uma mentalidade de operário e não de filho. E eu fiquei chocado com isso. Eu perguntei ao Espírito Santo, como assim? Ele falou assim, olha, porque somente ao filho é dado o direito de revelar o Pai. Somente ao filho é dado o direito de fazer obras maiores. Somente ao filho é dado o direito de manifestar o céu na terra. Enquanto você operar como pastor e não como filho, você não faz obra maior. Enquanto você operar como evangelista e não como filho, você não vai realizar algo maior. Porque as categorias, elas vão cair. Daqui a pouco a gente vai poder ver isso daqui. Havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, vai passar. Mas você jamais deixará de ser filho. Jamais você vai sair desse cargo de filho. E aí Deus falou comigo, vocês querem operar milagres debaixo de uma orfandade espiritual. Vocês querem operar milagres debaixo de um pensamento de orfandade. O órfão precisa provar quem ele é o tempo todo. Então, porque o órfão precisa provar quem ele é o tempo todo, ele precisa, então, demonstrar que ele pode fazer milagre, que ele pode profetizar, que ele pode falar em outras línguas. Não. Enquanto você não entender, eu estou falando de Deus falando comigo. Talvez você está mais avançado do que eu e você nem precisa ouvir isso. Deus falando comigo, você precisa operar debaixo da mentalidade de filho. Dons espirituais vão se manifestar para quem tem a mentalidade de filho. Para quem opera debaixo dessa mentalidade, porque ao filho é dado o direito de revelar o Pai, e não ao profeta, e não ao mestre, e não ao pastor. Então Deus se revela por meio dos seus filhos, os filhos de Deus. E essa categoria não vai passar. Então, talvez a gente não está conseguindo ver esses milagres que são liberados, curas, né, dons de curar, porque talvez a nossa mentalidade é uma mentalidade que opera debaixo de... Eu gosto muito de uma frase de Mike Bickle, independente da situação que ele passou ultimamente, Mike Bickle fala que qualquer ação pecaminosa que nós temos é uma resposta que damos a Deus que não somos amados, que não somos filhos. Então, eu gosto muito dessa frase de Mike Bickle, quando ele fala, qualquer ação de pecado que eu tenho não é uma resposta contra mim somente, é uma resposta contra Deus. E eu afirmo com essa resposta, eu não sou amado. E eu passo a operar debaixo daquilo que eu acredito. Eu faço daquele pecado, às vezes, um Deus falso para mim, onde eu presto culto para ele todo dia, porque eu não acredito que eu sou amado. Então, se eu não operar debaixo da mentalidade de filho, eu vou operar debaixo da mentalidade de órfão. Na mentalidade de órfão eu preciso provar o meu valor, eu preciso provar que eu mereço, eu preciso provar que eu tenho. Então, eu tenho percebido eu não sei como é que está em Londres, o pastor pode me adiantar melhor, mas eu tenho percebido essa falta de manifestação genuína de dons na igreja brasileira, porque a igreja brasileira, que é a minha realidade, ela está operando debaixo de uma mentalidade de luxo, de status, de eu preciso ter, eu preciso mostrar. O meu valor está na minha igreja bombada com não sei quantos mil membros. O meu valor está no meu carro novo na garagem aqui, para você entender que Deus me prospera. O meu valor está na minha viagem para Dubai. Então, com base nesse luxo, eu provo o meu valor. Então, eu manipulo, eu controlo, eu opero debaixo do meu espírito de Jezabel sem perceber, né, seduzindo o povo. E é interessante isso, né, que lá em Apocalipse, João ele abre os nossos olhos para isso. Ele fala com a igreja de Laodiceia,
olha, eu tenho algo contra vocês. Vocês estão tolerando essa mulher que se chama profetisa. O nome dela é Jezabel. E ela está induzindo vocês à prostituição. Só que a nossa mente é muito fraca em relação à prostituição. Nós pensamos que prostituição é somente o ato sexual indevido. Não, prostituição é negociar o que não é negociável. É Uau. vender o que não pode ser vendido. Então, tudo isso é prostituição. Se eu vendo aquilo que não pode ser vendido, se eu negocio aquilo que não pode ser negociado, eu estou tolerando Jezabel. E o fim é triste. O fim, ele é complexo. Então, o dom, eu percebo que essa falta de operação de dons genuína dentro da igreja é por causa dessa mente que os ministros, os pastores, os professores de seminário estão operando, né? E aí? Você vai ver, às vezes, esses dias eu tive, nem sei qual que é o Instagram, eles pegaram um vídeo meu numa igreja, onde eu estou fluindo debaixo de uma palavra de sabedoria, eu ri, achei engraçado, e eles pegaram nesse vídeo uma galera, né, de uma teologia mais reformada, que eu também entendo o seu valor e eu gosto de escutar e aprendo muito com eles, tá? Mas pegaram esse vídeo e desceram em minha chibata. E aí construíram, né, os rios, os likes deles em cima do vídeo. E aí eu brinquei com a pessoa assim, eu falei assim, olha, tem mais vídeo meu aqui no Rio, você pode pegar, pode postar, que você me ajudou a crescer. Agora, você bateu em mim, bateu no meu caráter sem nem me conhecer, sem sentar comigo na mesa. Você é tão bom de Bíblia, não é? Eu falei com essa pessoa, estava conversando com ela. Então, tá bom. Sabe o que você está fazendo em Gálatas? Você está cumprindo o que Paulo falou, lá em Gálatas capítulo 6. Você está me devorando, devorando uns aos outros. Então, a gente está muito preocupado, a igreja brasileira está muito preocupada em provar sua teologia, em provar sua verdade espiritual, em provar sua prosperidade. É uma prova o tempo todo. E Rafa, aí, pode falar. pegando um gancho na sua fala aqui, eu percebo que as pessoas estão muito desejosas, elas estão muito preocupadas com o desnecessário, né? O foco da igreja está no desnecessário. É preocupada com título, é preocupada com palanque, é desejoso, só que acaba deixando de desejar, como Paulo falou, os melhores dons, né? Os melhores. Cara, Paulo mata a pau nisso, porque a palavra, como você acabou de dizer, ela fala para nós desejarmos os dons, mas nós desejamos tudo, menos os dons. Menos os dons. Aí deseja o título, a gente deseja a posição, a gente deseja estar na agenda, a gente deseja estar na escala, mas não deseja os dons. Então, às Deseja estar vezes no também hype. parou-se de operar os dons da igreja porque ele deixou de ser desejado. Ponto. Ele É deixou de isso ser aí, pastor. desejado. Então, se não é desejado, para que Aí eu vai haver desejo o carro. manifestação? Aí, assim, e quando eu não faço uma maquiagem disso, né? Eu desejo o dom, porque, assim, eu vou profetizar, e se eu profetizar, eu tenho status, e aí, se eu tenho status, eu ganho o carro. Mas você não está desejando o dom, porque talvez aquela profecia que você tem que falar não é nem no microfone, É isso. é no WhatsApp. É chamar o cara no canto e conversar com ele, mas não, você quer esperar uma oportunidade do microfone para você trazer uma profecia para todo mundo ouvir aquela profecia e olhar para você. Esse cara é profeta mesmo. Olha o que ele falou. Então, é essa a nossa mentalidade. Né? Eu estou falando da nossa igreja aqui no Brasil. Não vou falar da igreja da Inglaterra, não estou aí. Mas essa é a igreja brasileira hoje. Essa igreja elas não compreenderam, elas perderam essa compreensão ou não compreenderam, que é o que o pastor acabou de falar. Eu desejo os dons e eu sou um garçom nesse dom. Deus me dá uma bandeja. Vai ali, ore por alguém para curar alguém. Vai ali, anime alguém com essa palavra. Então, essa nossa mentalidade, às vezes, de querer provar, querer ser, uma mentalidade de orfandade. Essa é a verdade. Porque o órfão não é só aquele que é órfão exato de pai e mãe. O órfão é aquele que não entendeu o papel dele como filho espiritual. Esse é Ô, Rafa, órfão. Rafa, desculpa te cortar de novo aqui, mas é muito propício o que você está falando. Assisti um vídeo hoje sobre isso, falando que o órfão se você dá um óculos. Aliás, foi uma palavra do Gui Freitas, que é lá do André Fernandes. Ele estava aqui ontem na nossa igreja de Watford, e o Gui falou algo interessantíssimo. Ele falou assim: olha, o órfão, se você der um óculos para ele vai pegar esse óculos, ele vai guardar esse óculos com sete chaves, ele não vai compartilhar isso com ninguém, porque ele Eita tem aí. um sentimento de tipo assim: eu não sei quando eu vou ter de novo.
Eu não sei quando eu Isso vou aí. ganhar um óculos de novo. Eu não sei se em algum dia eu vou ter um óculos de novo. Já o filho, não. O filho sabe que ele tem um pai. O filho sabe que ele tem um provedor que sempre vai Uau. estar suprindo ele. Então, o filho não tem Aleluia. problema em dar. O filho não tem, o Glória a filho não Deus. retém, enquanto o órfão retém. Então, isso revela que o reter é uma característica de orfandade, né? E o dar é uma característica de filiação, né? E tem Forte. tudo a ver com os dons espirituais, porque assim, se você não entender que os dons, você é um garçom do Espírito Santo ali, e tá tudo bem ser o garçom do Espírito Santo, gente, é maravilhoso poder servir seu irmão, mas se você operar na mentalidade de orfandade, você vai querer reter. Você vai querer entregar a profecia para benefício próprio, você vai querer operar em cura para benefício próprio, você vai querer trazer uma interpretação de línguas para benefício próprio, visando o seu fim proveitoso. E o texto não fala que é o meu fim proveitoso, é o fim proveitoso da igreja, dos meus irmãos, sabe? Da minha família em Cristo. Mas é por isso que eu tenho percebido. Achei muito interessante você falar com essa matéria, porque as pessoas hoje não estão nem querendo mais falar de dons espirituais. Porque, né, o foco está perdido lá atrás. Nem sabem quem é a pessoa do Espírito Santo, nem sabem como podem operar debaixo disso, e nem tem um desejo. Por quê? Eu vou desejar algo para outra pessoa? Eu não. Se fosse me ensinado aqui agora que eu tinha que desejar para mim mesmo, eu ia fazer, eu ia correr atrás agora. Mas desejar para que o outro venha ser abençoado, não, quero não. Vou perder tempo. E é a mentalidade do óculos, que você acabou de falar, que é do órfão, né? É muito bom o exemplo. Então, quando você continua aqui, ele vai dizer, né? Aí tem os dons que revelam, os dons que fazem e os dons que falam, os dons vocais, que é línguas, interpretação de línguas, e aqui também, eu me confundi, vou até corrigir isso. E aqui que vai entrar o discernimento de espírito, né? Nesses dons de. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Profecia. Isso, não, desculpa. Profecia, línguas e interpretação de línguas. E aí, em algumas Bíblias, vai entrar ali, entre parênteses, discernir espíritos. Mas os dons vocais é esse mesmo: profecia, línguas e interpretação de línguas. Aí começa uma pequena confusão, né? Qual que é a diferença, então, de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecia? A profecia nem sempre ela vai trazer, né? A profecia nem sempre ela vai trazer um cunho de revelação. Ela é uma palavra inspirada mesmo. Pode ser de um texto bíblico, pode ser de uma orientação, pode ser de uma pregação. É simplesmente a palavra profecia é falar por meio de inspiração. É claro que geralmente profecia está ligada a um conhecimento passado ou do futuro, ou nem sempre, né? Quando você simplesmente às vezes vai ensinar, você está debaixo de um espírito de profecia para ensino e nem sempre está falando a respeito de alguém. Está ensinando de uma forma inspirada as escrituras, a Bíblia. Não está falando do passado de ninguém pessoal e nem do futuro de ninguém de forma pessoal. Está trazendo uma edificação coletiva. Línguas está ligado ao falar em outras línguas, línguas estranhas, e a interpretação de línguas está nessa interpretação dessa língua estranha, desse falar, né? Agora, o que me chama a atenção é que Paulo para aqui e a partir do verso 12, ele vai tratar algo que é sobre a unidade do corpo. E aí é o que vamos voltar a falar aqui, né? Da mesma pegada. Ele vai dizer assim, olha, uma vez que, verso 11, mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E ele vai começar a trazer essa consciência. Qual consciência? A operação dos dons espirituais, ela vai partir do ponto de você compreender que é um desejo que você tem que ter para abençoar alguém, que esse desejo ele é realizado por meio da pessoa do Espírito Santo,
mas você não pode anular e esquecer a mentalidade da unidade, né? A mentalidade de sermos um. Eu gostaria muito que a igreja brasileira se unisse não só para política, mas se unisse para muita coisa, porque mostra a nossa força, né? Quando a gente decide ser unido, no mesmo parecer, no mesmo pensar, na mesma forma, anulando as placas. Eu estou numa igreja hoje que ela não é perfeita. Se eu falar que a igreja que eu estou, ela é maravilhosa, ela é perfeita, que eu concordo com 100%, eu estou mentindo. Existem pontos daquilo que eu estou hoje como igreja que eu não concordo. E tá tudo bem, dá para caminhar. Eu não sou um robô, né? Eu sou alguém que pensa, alguém que lê as escrituras, tem um modo de pensar, dá para discutir sobre o assunto, dá para. Agora, o que não pode ser feito é eu levantar a minha bandeira desprezando a sua. Eu levantar a minha. Por exemplo, você quer que é a questão, né, de a gente buscar mesmo o equilíbrio. Nós estamos aqui, eu não sei se lá na eternidade, quando todos nós estivermos nas bodas do Cordeiro, antes de voltar para a Terra, nos 7 anos com Jesus em festa, eu não sei se vai ter o canto da Deus é Amor, a mesa da Presbiteriana, a mesa do worship, das Lagoinhas da Vida, do Verbo da Vida. Eu não sei se vai ter a mesa de cada um, porque às vezes nosso comportamento é esse. Parece que nós somos mais inimigos. E ele vai dizer, olha, a falta de compreensão também da unidade é impedimento para o fluir dos dons. Não adianta você desejar, se você não for unido. E aí ele vai bater mais de sola no capítulo 13 e no verso 31 do 12, olha o que ele diz. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele fala, procura com zelo. Ele usa a palavra zelo para você procurar profetizar, curar, operar milagres, profetizar, falar de forma inspirada, discernir espíritos. Ele fala, procura com zelo. Seja zeloso nisso, em procurar os dons. Você que está aí do outro lado, seja, Paulo está dizendo, procura com zelo. Porém, eu vou te mostrar um caminho superior a esse. É forte demais. Ele vai dizer, olha, os dons são necessários, mas existe um caminho superior a esse. Ele vai falar que é o caminho do amor. Então, ele vai partir para um nível mais elevado. Ele vai dizer, olha, o amor é o caminho mais excelente. E através do amor, você flui em qualquer dom espiritual. Em qualquer dom espiritual. Né? Eu separei aqui para vocês, eu acho que eu consigo minimizar aqui sem atrapalhar. Consegui. Vocês estão conseguindo me ver ainda? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Pronto. Eu vou abrir aqui o que eu separei para vocês. Deixa eu dar aqui rapidinho. Antes de entrar no falar em outras línguas. O que são os dons? Os dons são o resultado do poder do Espírito Santo sobre e através de nós. O que são os dons? É o resultado do batismo do Espírito Santo. É o revestimento de poder. O que são os dons? É a sineta de jantar de Deus, convidando o mundo a vir e participar do banquete. Ou seja, os dons servem para trazer as pessoas para perto de Deus. Então, Paulo está dizendo sobre isso. Procure mesmo com zelo esses dons espirituais, sabe? Entenda que esses dons estão ligados, eles são totalmente conectados ao fruto do Espírito que é andar em amor, né? Ele vai dizer, não ignore
esses dons. Tem a questão que esses dons enaltecem a Deus, enaltecem a Trindade, que valorizam o corpo de Cristo. Então, eu falo que a igreja que ela foi no dom é uma igreja que entendeu o seu valor, né? Eles devem estar operando de uma forma constante no nosso meio, mas tem um caminho para isso ser feito. E o caminho é o amor. O caminho é entender que a pessoa do Espírito Santo, né, ela opera através do amor. E eu quero que você vá comigo aonde eu quero gastar esse restante que eu tenho para focar em um dom vocal ligado a uma evidência que é o falar em línguas. Ô, Amém? Rafa, agora saiu sua imagem. Saiu? Saiu. Eita, voltou? Agora voltou. Deixa eu só abrir aqui. Então vamos lá, só para poder avançar aqui no conteúdo do que a gente está aprendendo. Nós aprendemos que os dons são presentes vindo da parte de Deus. Através do Espírito Santo que vai manifestar esses presentes na igreja. Nós percebemos a importância de desejar esses dons, buscar esses dons, compreender que eu sou um garçom deles, né? Eu estou aqui para servir as pessoas por meio desses dons e para facilitar o meu entendimento, eu estou falando de 9 dons, eu não entrei de forma detalhada em cada um, né? Só citei. E esses 9 dons são divididos em 3 grupos. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Os dons que revelam algo, que vão trazer algum tipo de revelação para o corpo de Cristo. Os dons de poder ou os dons de ação, que vão fazer algo, que é o dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Esses dons são os dons de ação, são os dons de poder. E os dons vocais, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E agora que eu trouxe, né, fundamento para isso, eu quero focar aqui nos dons vocais, principalmente na questão das línguas, né? Do falar em outras línguas. Por que que eu falo e devo falar em outras línguas? Eu separei um texto aqui também para vocês, que tá no meu material, que eu tenho aqui. Por que falamos em línguas? E qual que é o objetivo disso? E eu queria, né, quando o pastor me convidou, eu posso estar errado, eu pensei muito em vocês aí. Eu não sei a realidade de vocês, mas sei também que não é fácil, que as pessoas têm uma imagem muito errada, às vezes, da Europa. Né? Eu tenho amigos que estão aí no continente europeu e vocês precisam lidar com muitos desafios. Primeiro desafio, a distância da família, o desafio de não estar no seu país, o desafio de não ter uma igreja, às vezes, como nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Aqui no Brasil o povo é meio igrejeiro, né? Vai para a igreja de segunda a segunda, né? O desafio de ter que trabalhar para ter o seu próprio recurso e não ter, às vezes, o tempo que você queria para estar dentro do ambiente da igreja. Então, eu comecei a pensar em vários desafios que vocês possam estar passando aí, como filhos de Deus nessa nação. Desde clima, cultura, desde compromissos eclesiásticos, desde congregar, tudo isso. E eu comecei a buscar em Deus, através da pessoa do Espírito Santo, o que eu deveria reforçar, o que eu deveria gastar um pouco de tempo. E o Espírito Santo falou comigo, fale sobre o falar em línguas, sobre a importância deles terem essa consciência que eles podem fluir de qualquer dom espiritual, mas que no que se trata de falar em línguas, eles podem fazer em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação. Eu quero que vocês falem para eles, ensinem a eles que isso faz parte
da vida cristã e vai ajudar muitos aí no dia mal. Então, eu separei aqui, e agora eu quero entrar aqui para falar com vocês, né? Por que falamos em línguas? Porque Jesus disse que esse era um sinal que acompanharia os que crescem. Esse é o primeiro ponto. Essa é a razão porque nós falamos em línguas. Abre comigo em Marcos 16. Marcos 16, versículo 17. Vai dizer o seguinte: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios e falarão novas línguas. Além disso, é uma evidência bíblica inicial do batismo no Espírito Santo. E agora eu quero ensinar isso aqui para vocês, rapidamente. Talvez vocês já sabem disso, só quero reforçar. A palavra batismo significa imerso. Quero que você imagine que essa Bíblia aqui é Jesus, né? Isso aqui é o meu celular. Então você nasceu de novo, é nova criatura, você foi batizado em Cristo. Você foi colocado dentro de Jesus. Isso quer dizer batismo, inserido dentro. Então, você é o telefone, é o smartphone, confessou Jesus como seu Salvador, você entrou dentro dele. Então, você foi batizado em Cristo, colocado dentro de Cristo. E o batismo do Espírito Santo? É isso aqui, ó, o revestimento. É você ter um upgrade maior, tá vendo? Ele fica só melhor. E esse batismo do Espírito Santo, que é esse revestimento maior, ele vem com esse startar em falar em outras línguas. Eu não tenho tempo aqui para falar para você que todo mundo que não fala em outras línguas não é batizado com o Espírito Santo, porque eu não creio nisso. Eu acredito que tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas não falaram em outras línguas. Mas eu acredito que 95% das vezes, quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala em outras línguas. E por isso nós falamos em outras línguas, porque é uma evidência bíblica mesmo, inicial do batismo no Espírito Santo, porque Jesus disse que era um sinal que ia acompanhar aqueles que estavam crendo. E a outra razão é que esse dom é um dom exclusivo dessa dispensação, da dispensação chamada graça, né? É uma questão que é nossa. Se você ler lá em Atos 2, você vai perceber que está ligado naquilo que Pedro vai dizer. Atos 2, 1 e 2 vai dizer: ao cumprir o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa daqueles que estavam assentados, e mais para frente do texto vai dizer que todos foram cheios, falando sobrenaturalmente em outras línguas. E aí vai vir uma grande polêmica que eu posso te ensinar outro dia, de pessoas que falam assim: ah, não, mas isso aí eram línguas de outras nações, porque as pessoas passavam e compreendiam o que se falava. Não deixa de ser uma linguagem sobrenatural, porque foram tomados ao ponto de falar até mesmo idiomas de outras nações, e depois Paulo vai mostrar que existe sim a questão de falar em línguas estranhas. Aqui está o texto, né? 1 Coríntios 14. Né? Quando nós falamos em línguas de forma sobrenatural, para engrandecer ao Senhor. Então, abre comigo aí, de novo, em 1 Coríntios 14, verso 2. Pastor, eu tenho mais meia hora só, né? Ok. Já vou tentar finalizar até antes, por causa da minha outra aula que eu tenho que dar para o seminário. 1 Coríntios 14, verso 2 vai dizer o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Eu acho engraçado, não sei se o pastor já passou por isso, as pessoas falam assim: eu não vou orar em línguas, porque é estranho, é esquisito, mas o próprio nome fala. É língua estranha, é esquisito. Se fosse para ser português e inglês, você ia compreender. Você não compreende mesmo. A sua mente vai ficar infrutífera mesmo, né? Não adianta você querer entender.
E o falar em línguas é algo sobrenatural. E não é o Espírito Santo que ora através de você. É você que ora através da sua própria boca, né? A ideia de orar em línguas envolve também engrandecer ao Senhor, edificar a sua vida. O verso 4 de 1 Coríntios 14 vai dizer o seguinte: o que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, olha como é que o Espírito Santo é generoso. Ele deu dons para servir a igreja, para cuidar da igreja, para abençoar a igreja, e deixou o dom de línguas para você construir algo dentro de você, edificar a si mesmo, fortalecer a sua fé, né? Trazendo ali instruções para a sua vida. E Paulo traz orientações. Ele vai dizer: ora você ora em língua, ora você ora em português, ou em inglês, ou em francês, ora você ora com entendimento, é isso que ele quer dizer. E ora você ora em outras línguas. Então, por que eu trouxe isso daqui? Porque talvez você está vivendo momentos de solidão, que você não está conseguindo sair dele. E talvez você está entrando até mesmo em uma depressão, em uma tristeza profunda. Eu vou te contar uma coisa: o psicólogo pode te ajudar, mas a oração em línguas também pode. O psiquiatra pode te ajudar, é válido, é louvável, mas a oração em línguas pode tirar você de lugares escuros, pode tirar você de lugares tristes. E eu quero incentivar você, além de praticar e desejar fluir nos dons espirituais, eu quero te incentivar a orar em outras línguas, a compreender que já está disponível para você. Faz parte daquilo que foi derramado na igreja. Línguas, orar no Espírito, orar sem cessar. Sabe, isso dá refrigério para a sua alma. Isso faz parte, é deixar Deus falar por meio de nós, é cantarmos e darmos louvor a Deus por meio da oração em língua, é se encher do Espírito Santo. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu percebo claramente que alguém aqui está vivendo dias de... Não é um dia de solidão, parece que todo dia é um dia de bastante solidão. Parece que todo dia é um dia de angústia. E você precisa urgentemente sair desse lugar, porque isso pode te levar para uma depressão muito profunda. E eu vou te dizer, tem um caminho para você. Ore em línguas. Não deixa a sua mente te impedir. Não deixa a sua razão. Não racionaliza. É espiritual. Não tem como você racionalizar isso. Não tem como ser pela razão humana. Mas ora em outras línguas. Se você já é batizado com o Espírito Santo, João 7 diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus quer fluir rios de águas vivas através da sua vida. Deus quer que você flua de uma forma como uma fonte a jorrar. E eu declaro que essa solidão está perpetuando a sua mente, está perpetuando os seus dias. Tá? Às vezes o dia aí é cinzento, na maioria das vezes é cinzento, mas não quer dizer que o seu dia tem que ser cinzento, não quer dizer que o seu dia tem que ser mau. Deus não tem para você uma semana mal, não tem para você um ano mal. Existe o dia mal, existe o dia da adversidade, existe o dia da angústia. Eu não estou aqui fazendo utopia, não é mar de rosa. E mesmo se fosse mar de rosa, rosa tem espinho. Então, não tem para onde correr. Ia ter arranhão, ia ter desafio, ia passar por dificuldades, sabe? Então, Deus é um Deus que quer te encontrar nessa solidão. Eu tenho essa percepção no meu espírito. Deus quer te encontrar essa sua solidão. E a resposta de Deus para você é: ore em línguas. A resposta de Deus para você: não espere o pastor Diego ir na sua casa botar a mão na sua cabeça. Não espere que a esposa dele faça a mesma coisa. Não espere que você vá para a igreja e alguém ponha a mão na sua cabeça. Existe um Deus dentro de você e ele quer fluir através de você. Existe um rio de Deus dentro de você e ele quer tocar toda Londres através de você. Você é o canal de Deus para essa estação. Deus está te chamando para isso. Eu declaro que essa solidão não vai durar muito tempo. Eu declaro que você vai ter uma mente despertada. Eu tenho percebido que a sua mente está fechada. A sua mente não está percebendo, a sua mente não está conseguindo ver, mas Deus, por meio da sua obra, está trazendo
trazendo luz para você e diz para você, abre a sua boca, ore no Espírito Santo, ore em outras línguas e eu vou apontar um caminho para você. Existe um futuro te esperando e esse futuro não é a solidão, esse futuro não é a queda, esse futuro não é a destruição. Deus tem caminho de paz ao seu respeito. Eu declaro sobre a sua vida que está ouvindo isso aqui essa noite, Jeremias 29:11. Eu é que sei o pensamento que tenho ao seu respeito. Um pensamento de paz e não de mal. Para dar a você que está aí do outro lado um fim que você deseja. Deus tem um fim proveitoso para você. Eu declaro paz aonde você está agora. Eu não sei se é no seu trabalho, se é na sua casa, se é no seu quarto, se é na academia. Aonde você está conseguindo ouvir a minha voz agora? Eu declaro um tempo de paz. A paz de Deus. O shalom de Deus. A palavra shalom significa nada quebrado. Nada faltando. E eu declaro que na sua vida não tem nada quebrado. Nada está te faltando. Você nunca está só. Se no mais alto monte você estiver, ou no mais profundo abismo você estiver, ali Deus está com você. Eu declaro um tempo de força te encontrando. Eu declaro um tempo de renovo te encontrando. E eu declaro que você vai buscar esse mecanismo. Você vai buscar essa fonte, essa chave. Você vai abrir a sua boca. A sua boca é uma arma de ataque. Nunca esqueça disso. A sua boca é uma espada afiada. Abra a sua boca. Se não sabe o que orar em português, se está tão pesado, porque a percepção que eu tenho é essa, está tão pesado, está tão cansativo, está tão exaustivo, que eu não sei nem para onde começar e nem para onde ir. Então, comece orando em outras línguas. Comece orando no Espírito Santo. E um fortalecimento vai vir para dentro de você. Deus quer fortalecer você. Deus quer fortalecer a sua casa. Deus não te levou para ir, para você sair derrotado. Vou dizer de novo. Deus não te levou para Londres para você sair de Londres derrotado. Deus não te tirou do Brasil e te conduziu para uma outra nação para você sair daí derrotado. Você é uma luz na Inglaterra. Você é a luz. Você tem o Espírito Santo. Deus está através de você. Eu declaro estratégias chegando. Talvez o que você está precisando aí são estratégias para romper. E eu declaro essas estratégias chegando. As suas emoções entrando no lugar. Cada emoção sendo colocada no lugar, no seu devido lugar. Sabe? Não indo nem além, não fingindo que não está acontecendo, porque isso não vai resolver. Mas eu declaro as suas emoções encontrando a palavra de Deus. Eu declaro esse tempo sobre a sua vida e a paz que excede o entendimento humano. Sabe, eu quero encerrar com essa história que edificou muito a minha vida. Bill Johnson, pastor da Bethel Church, né, e líder espiritual da banda Bethel Music, ele perdeu a esposa de câncer no ano passado e eu acompanhei o culto. Eu não falo inglês fluente, mas a minha esposa fala. E eu falei com ela que eu queria acompanhar o culto e eu queria uma tradução simultânea. E a Isabela, minha esposa, ela me ajudou a assistir esse culto, porque eu percebi uma direção do Espírito. Mesmo que tinha lá no YouTube traduzindo, eu queria ir nos detalhes desse culto. E nesse culto, Bill Johnson sobe, logo após enterrar a esposa, e ele fala, Deus é bom, porque hoje a minha esposa está livre e 100% curada, e ele fala algo que mexe muito comigo. Ele fala assim, existe uma promessa, que é experimentar a paz que excede o entendimento humano. E para que eu possa experimentar a paz que excede o entendimento humano, eu abro mão do meu direito de entender. A paz que excede o entendimento humano. E ele falou, para experimentar essa paz, eu abro mão do meu direito de entender. Sabe? E eu percebo que tem pessoas aqui que estão remoendo algumas coisas que já foi, que já passou. Não vai trazer a pessoa de volta. A explicação que você está buscando em luto não vai trazer a pessoa de volta. Não vai trazer a sua mãe, não vai trazer o seu pai, seu cônjuge, seu marido, seu filho, nem sei quem é. Não vai trazer de volta.
mas você pode experimentar paz, que vai exceder o seu entendimento humano. Abre mão do seu direito de entender. Viva uma nova vida para Deus. Eu entendo que o luto, ele é temporário, ele faz parte, mas eu percebo que algumas pessoas podem ficar em luto por anos e não é saudável. Eu nem sei porque eu entrei nisso, o Espírito Santo sabe, estou bebeada. Não é saudável. Entrega para Deus, avança, prossiga para o alvo e ore em línguas. Amém? Glória a Deus. Agora aqui no Brasil são 6h07, eu vou dar aula daqui a pouco, 7h45. Foi um privilégio. Olha aí, às vezes o luto nem é sobre a perda de uma pessoa, verdade. É outras coisas. Eu quero aproveitar meus minutinhos finais aqui e falar que eu me senti muito honrado, muito privilegiado, espero ter alcançado a vida de cada um de vocês aí do outro lado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado por me fazer ouvir, né, por me ouvir e também parar para ouvir e pode fazer pergunta. Agora é o momento. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu ia fazer isso aqui agora, eu ia falar. Eu vou deixar aberto aqui para você perguntar agora. Eu tenho alguns minutinhos ainda, então você pode perguntar. Pode aí. Eu acho que a Andresa quer fazer uma pergunta. Se quiser deixar a Sim, galera falar pastor. de vídeo agora, pode, viu? Tudo bem, pastor? Muito obrigada pela palavra. Foi Eu que muito agradeço. edificante. Na realidade, eu tenho duas perguntas, mas são bem rápidas, elas são bem conectadas. Quando a gente recebe um dom específico, ele às vezes ele está relacionado com um dom ministerial, ele aponta para um dom ministerial. E a outra pergunta seria: quando você recebe um dom, às vezes por imposição de mãos, alguma coisa assim, e é confirmado através de algumas revelações e tal, por que que às vezes você não é ativado? Tipo assim, você passa vários tempos, depois meses, para ter esse dom ativado, para você conseguir fluir nesse dom. Essas duas perguntas. Nossa, eu gostei mais da segunda pergunta. Eu vou responder a primeira primeiro. Achei Tá. interessante a segunda. De fato, alguns dons ministeriais, eles são bem conectados a alguns dons espirituais. Por exemplo, um profeta chamado para ser profeta, você vai perceber que os dons vocais e os dons de revelação vão estar acompanhando seu chamado. Eu não estou dizendo que todo profeta vai fluir em todos os dons vocais e em todos os dons de revelação, mas há uma conexão, porque existe algo no profeta ali que ele tem um negócio. Eu vou dizer da minha vida, eu estou no pastoreio, pastoreando, mas sei que eu tenho como uma chamada muito forte o profeta. Então eu sempre gostei do mundo espiritual, sempre. Eu assistia Harry Potter escondido, porque eu queria entender o mundo do espírito e sempre me chamou muita atenção. Então, todos os filmes que tem poder, super-herói, que tem bruxa, que tem bruxo, peraí, eu quero entender esse negócio. Sempre, de alguma forma natural, isso me instigou, isso me atraía, isso me chama a atenção. Está dentro de mim, né? E quando você vai se desenvolvendo no dom, você percebe que há, sim, algumas conexões. Por exemplo, eu, evangelista, né? Aí tem aí dons de curar. Eu vejo que o evangelista, ele opera numa firmeza para a cura muito superior, até mesmo que um pastor, que um profeta, e que você vai vendo uma recorrência nesses dons de curar, por exemplo, na vida do evangelista. Então, existe sim essa conexão, é perceptível ela. Discernimento de espírito, você vê muito na vida do pastor, né? Ele está cuidando de um grupo de pessoas, ele tem um olhar de discernir quem é quem, e isso vem depois que ele assume o pastoreio. Eu não tinha tanta fluência nisso. Quando eu comecei a assumir a igreja, parece que eu olho para as pessoas assim, eu fico até com esse fulano tem esse comportamento, eu fico aqui na minha cabeça. Aí depois eu vou observando e tá batendo, né? Então eu percebo que isso vem da parte de Deus. Agora, a outra pergunta eu acho interessante demais, quando você recebe uma imposição de mãos ou uma palavra, e parece que existe uma demora nesse processo para as coisas acontecer. Eu também vejo isso.
E eu vejo que o melhor caminho para esse processo avançar e chegar onde Deus quer é servir numa igreja local. Eu sempre vou partir desse ponto, sabe? Davi descobriu que seria rei com 17 anos. Ele não assumiu o trono com 17 anos. Ele viveu todo um processo com Saul, com a família de Saul, com as oportunidades que foram chegando para ele chegar no trono. Então, o que eu vejo às vezes é que Deus tem promessas para a nossa vida, só que eu não estou disposto a passar pelo processo. Eu não estou disposto a percorrer uma jornada que vai demorar. Não quer dizer que eu recebi hoje a palavra que você profeta, que amanhã eu começo a ser profeta. Eu vou ter que me envolver com um grupo de crescimento, com uma célula, com uma igreja local, porque a igreja local, ela é, sim, eu chamo ela de estufa do crescimento espiritual. Porque se eu não aprender a servir outras pessoas, não adianta eu crescer nada. Então, vai partir sempre desse ponto, sabe? Servir alguém para servir outras pessoas. Ficou Ótimo. claro? Obrigada. Ficou ótimo. Obrigada. Mais alguma pergunta alguém quer fazer? Débora Rosa falou um negócio que eu gostei. Na psicologia, falamos que as pessoas passam por um processo de luto quando os ciclos acabam. Eu tenho uma Ótimo. pergunta. Pergunta. Você falou sobre a gente não consegue fazer quando a gente não entende que é filho. Como que faz para ser filho? Porque assim, eu tenho o dom, eu tenho um dom evangelístico. E eu olho para as pessoas na rua, parece, ultimamente tem sido muito assim, pontual. Quando eu vejo alguém mancando, alguém, parece que ele vem na minha direção. Mas a Mas cada você é 10 pessoas, filha. mas a cada 10 pessoas que eu vejo, eu consigo falar com uma. E eu sempre travo. E eu tenho isso comigo de, caras, o que que me trava? Será que eu não creio que Deus é suficiente? Será que eu tenho medo? Será Não. que eu não me vejo como uma filha? Qual que E é o seu você fala, nome? Águila. Águila, eu acho que está no processo, não é nem de ser filho ou não, é de romper consigo mesmo. Eu sei que eu sou filho de Deus, mas nem sempre eu, né, tenho coragem de romper com o cotidiano. Uma vez eu estava num lugar, Deus mandou eu falar com uma pessoa da farmácia, uma pessoa do caixa, e Deus me deu algo muito específico, com nome, com tudo. Eu fiquei tão assustado que eu não fiz. Eu não voltei lá no caixa para falar com ela. Eu dou esse exemplo porque as pessoas pensam assim, nossa, ele vai falar que foi lá e falou. Não, eu não fui lá e não falei. Aí envolve, né, vergonha, aí envolve medo, aí envolve insegurança, aí envolve um monte de coisa. Agora, o que pode também estar acontecendo? Quando eu tenho na minha mentalidade que eu não vou falar porque eu posso ficar envergonhado ou porque eu posso, sei lá o que vão pensar de mim, aí eu tenho que começar realmente a repensar meu posicionamento. Porque assim, vamos lá, eu vou só para te ajudar com essa resposta. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, só que todo mundo só foca no filho pródigo, no filho que saiu, se arrependeu e voltou. Eu não, eu foco no outro filho, porque o outro filho é você e eu, que está na casa do pai, que tem acesso ao pai, mas que às vezes não desfruta daquilo que o pai está oferecendo. E quando o irmão mais novo chega, a gente fica até com raiva, porque parece que ele que tem atenção e eu não. Mas o banquete, o acesso, sempre está disponível, só que eu não estou acessando. Então, eu acho que essa é quando eu falo assim, eu acho que você já sabe, pelo pouco que eu conversei bem rápido, que você é filha, porém, existem algumas coisas mentais que estão te impedindo de romper com isso. Aí, te dou dois caminhos. O primeiro caminho é que o apóstolo Paulo escreve, né, na sua carta, 2 Coríntios, capítulo 11. Examine o homem a si mesmo. Julgue o homem a si mesmo. Esse é o primeiro caminho. E o segundo caminho é você realmente
fazer aquilo que Paulo também vai dizer lá em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu acho que você tem que fazer uma autoanálise aí e buscar uma renovação de mente para experimentar esse rompimento em Deus. Não acho que seja algo somente de filiação. O fato de saber que eu sou filho não quer dizer que eu opero o tempo todo como filho de Deus. Deveria, mas não é o que acontece o tempo todo. Eu estou num processo de crescimento, estou num processo de jornada. Então, eu não acho que te cabe questionar se você é filha, não. Pelo que eu já entendi, se você acabou de falar que tem um chamado de evangelista, isso já está claro. Eu acho que pode estar faltando ousadia, pode estar faltando rompimento espiritual, e aí é um monte de coisa que dá pano para manga, a gente pode conversar depois. Ok, Mas ficou claro? ficou. Ficou satisfeito com a resposta ou não? Fiquei. A gente sabe mais ou menos, mas é que Satanás fica acusando o tempo inteiro. Ah, mas você não é evangelista? Por que que você não faz? Você não é isso? Não sei o quê. Ah, mas o papel dele é esse mesmo. Isso fica comendo a mente. Esse é o ministério dele. Ele trabalha bem, né? Trabalha bem. Às vezes Ele quem flui nos trabalha dons mal, dele, né? ele flui nos dons dele. Às vezes quem trabalha mal é eu e você. Quem Obrigada. mais quer falar? Quer perguntar algo? Mais alguma pergunta? Uma última pergunta para o Rafa, gente? Acho que não tem, não. Tem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, aleluia. Rafa, a gente quer te agradecer, meu amigo. Eu Que agradeço. aula rica, que aula extraordinária. É um curto espaço de tempo, a gente sabe disso, para se falar sobre um assunto tão rico, mas como você soube, né, trazer luz para a gente aí nesse assunto que são os dons, né, os dons espirituais. Entrei na aula ainda e estou saindo chorando. Aleluia. É tão interessante que nós estamos ministrando, o Rafa estava falando de dom e fluiu no dom, né? Isso é lindo. Aleluia por isso. Nós te esperamos em Londres agora, Rafa, para fazer um momento presencial, em nome de Em Jesus, breve. né? Pegar seus filhos aí, andar nas rodas gigantes aqui de Londres, aleluia, Jesus, né? Depois você vai seguir o Rafa lá no Instagram dele. Você pode deixar seu Instagram, hein, Rafa? Qual é? Pode Posso. escrever no chat, por favor. Ah, e você, né? Você que está fazendo casulo, segue o Rafa lá, ele sempre está postando coisas assim sobre o reino extraordinário. Rafa, como ele bem disse, ele assumiu a igreja agora, né, lá em Goiatuba. E você também segue o Rafa lá, porque se o Senhor falar ao seu coração para investir naquela obra lá, invista em nome de Jesus, invista nesse ministério, em nome de Jesus. Rafa, vou deixar você ir, eu sei que você tem seu horário. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero que em um breve momento você possa estar aqui mais uma vez compartilhando do Senhor, da palavra sobre a nossa vida, sobre esse time, sobre essa galera que está aprendendo um pouco mais sobre a palavra. Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço, foi um privilégio mais uma vez. Contem comigo, podem me seguir lá, que eu estou junto com vocês aqui. Um abraço, até breve. Maravilha. Deus abençoe, Rafa. A galera fica mais um momentinho comigo aí. Rafa vai precisar sair e eu quero dar algumas instruções para você. Obrigado, Rafa. Tchau, tchau. Gente, vamos lá. E aí, o que vocês acharam da aula? Manda aí no chat, aleluia. Dá um glória. Top. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção, né? É, é, Nós vamos já iniciar a prova, já já. E eu queria só fazer um momento agora com vocês. São exatamente 9h21. Eu queria fazer um pedido para vocês, que foi o pedido que eu fiz no início da aula, né? Se você se sentiu inspirado nessa aula, lembra, não sei se vocês vão se lembrar que algo que o apóstolo Valdir me ensinou a igreja que eu pastoreava, só tem um microfone aberto aí de alguém.
Apóstolo Valdir, nos ensinou, na época em Goiás, sobre a semeadura na palavra, né? Eu já falei isso para vocês. Se você for inspirado, né, nessa noite e quiser, né, se sentir à vontade para semear na vida do Rafa, não me deixar sozinho nessa semeadura, porque eu vou semear, porque eu recebi muito. Vocês estão vendo eu escrevendo aqui, eu estava escrevendo, eu queria estar no bloco de notas aqui também escrevendo, porque foi rico demais o assunto, né? Um assunto que é muito extenso para se falar, mas que a gente conseguiu ouvir bem. Então, se você puder semear, vou dar para você 4 minutos para você fazer isso, né? Pega aí agora seu aplicativo, né? Pode mandar aí para minha conta, que eu vou estar mandando para o Rafa amanhã pela manhã. Mas faz agora para Satanás não entrar na sua cabeça. Ah, você não vai conseguir. Ah, você não pode. Ah, o momento não é esse, né? 5, 10, 20 libras, 50 libras, o que o Senhor colocar no seu coração, 2 libras. Mas não deixa de semear nessa palavra em nome de Jesus. Não deixa de semear nessa unção em nome de Jesus, né? Que vai ser riquíssimo para a sua vida, para o seu ministério, para a sua história. E com certeza a sua oferta vai estar abençoando a vida do Rafa também, em nome de Jesus, né? Então, faça isso agora. Nós temos 3 minutos aí para fazer isso, mais 3 minutos. Faça aí agora para você não ser contaminado com Satanás e Satanás não deixar você fazer depois. A palavra do Senhor fala sobre a palavra que é lançada sobre as pedras. O que que é isso? É, é uma semente que é lançada sobre as pedras, mas Satanás vai lá e sufoca e não deixa ela frutificar. Então, não deixe que essa semente seja lançada nas pedras. Por isso que a gente fala para você fazer agora, para não ter esse problema em nome de Jesus. E essa semeadura não frutificar na sua vida. Algumas pessoas já estão mandando aí, né? E glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe a sua vida. 5, 10 libras. Em real, você sabe que vai abençoar muito ele. Mais 3 minutinhos aí, a gente encerra e parte para a prova em nome de Jesus. Aproveitando o adendo, duas coisas que eu quero falar para você enquanto vocês vão semeando aí. Primeiro, sobre o nosso LED. Amanhã eu vou estar enviando para vocês os grupos do LED, tá? Quem vai ficar em cada grupo, e vou passar as orientações para vocês de como nós vamos fazer. Lembrando que nós estamos esse mês ajudando no apoio da igreja a montar e desmontar a igreja. Então, já se prepare para isso em nome de Jesus. Isso que nós fazemos agora, irmãos, eu quero fazer se tornar um ministério, se tornar um projeto, né? Porque eu fico imaginando o Rafa agora, R$ 500 que entra para um cara que está abrindo uma igreja, que está levantando uma igreja, é o dinheiro que ele tem para pagar a energia da igreja. É o dinheiro que ele tem para pagar a água da igreja, é o dinheiro que ele tem para pagar o aluguel. Às vezes os 500, são os R$ 500 que está faltando para pagar o aluguel da igreja. Então, assim, cara, é muito rico o que a gente está fazendo aqui. É muito rico essa semeadura de 5 libras, 2 libras, né, 6 libras. Nós estamos abençoando uma igreja, cara. Isso alegra meu coração, porque eu já tive do lado de lá, né? E eu sei que eu vou estar de novo daqui a um tempo, aleluia. E eu quero que isso se torne frutífero na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus. Mais 1 minutinho e a gente já parte para a prova. Quem já fez, faz uma parada para mim aí agora. Vamos tirar uma foto aí da sua tela aí e vamos postar? O que que vocês acham? Vamos postar isso? Vamos tirar uma foto da tela. Vou fazer isso aqui agora também. E aí nós vamos postar, né, para falar da aula hoje, como foi incrível a aula de hoje, em nome de Jesus. Você prepara aí seu rosto, arruma o cabelo, tira a Ligar a baba câmera, gente. liga a câmera aí todo mundo, né? Aleluia. Tem uns que tá com cara de que tava dormindo, outros, né? Então, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu limpar o celular aqui, nós vamos tirar uma foto. Rapaz, tem gente assistindo em grupo, ó lá, Joézer, Duda e a... Legal. Muito bom, Jesus. Aleluia. Vamos lá. Prepare aí também a sua. Vou contar até 3, tá? Vai lá. 1, 2, 3. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Tira a sua aí também, aleluia. Posta aí, marca Já o tirei, já casulo, marca postei, o já, pastor. pastor. Olha aí, rapaz, que eficiência, Jesus. Amém, amém. Então, é, se você quiser fazer em outro momento, né, de hoje até amanhã, pode fazer também a sua semeadura, a sua oferta, e amanhã pela manhã, por volta das 11 da manhã, eu vou estar enviando isso para Rafael e vamos ser bênção na vida dele. Você se alegra em ser bênção, mano? Eu estou muito feliz em estar abençoando o Rafael, Amém. muito feliz mesmo, porque eu sei o que é isso, né? E eu sei que essa semeadura vai fazer uma diferença gigante na vida dele, em nome de Jesus. Próxima matéria nossa vai ser a matéria sobre uma liderança eficaz. Entenda, irmãos, essa matéria é uma matéria que eu fiz um livro dela, eu tenho um livro. O material que nós vamos usar vai ser o meu livro. Então é uma parada que eu já faço há mais de uma década. Vocês vão ser os primeiros. Olha que privilégio, vocês vão ser os primeiros a receberem desse conteúdo. Os primeiros. Esse livro está guardado a 7 chaves já há 5 anos. E o senhor falou para eu startar isso aqui agora no casulo. Então se prepara, nós vamos falar sobre liderança. E você vai aprender um pouco mais sobre liderança. Isso vai te ajudar, não só no ministério, mas na sua empresa também, na empresa que você vai abrir, no seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Então se prepara para a próxima aula. Eu vou estar soltando a data nos próximos dias aí, porque teve algumas alterações na igreja por causa dos eventos, mas fique esperto, vai ser bênção em nome de Jesus. A Débora já vai soltar, já vai liberar a prova. Por que que nós fizemos com e-mail? Porque com e-mail eu posso enviar uma cópia da prova para você ver as questões que você acertou e errou. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Que seja uma prova abençoada. Eu abençoo vocês. Vocês têm a mente de Cristo em nome de Jesus, né? As 34 questões vão ser respondidas de forma rápida, exemplar, nessas 15 minutos que nós vamos 34, dar. Tô brincando, gente. Tô brincando. Tem 34, não. sangue do Aleluia. Cordeiro. Vai ser benção, né? Teve uns que já falaram assim: Meu Deus do céu, aleluia. Não, vai ser 34. Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida em nome de Jesus. Boa prova. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe.